nós teremos uma mesa que vai tratar apenas sobre dois temas, ou na verdade, dois personagens, dois homens de Deus de nosso passado recente, não é? Que foram estar com o Senhor. E nós queremos fazer uma homenagem a estes homens e ouvir os nossos irmãos aqui sobre eles. Nós temos um vídeo preparado aqui, não é? E eu vou pedir que, se for possível, que ele já seja colocado para que nós participemos. Right now, as I talk to you, I'm in a broadcast television studio. I think one of the most important things we do is to try to deepen our understanding of the character of God. I think we will discover very soon that through our study of Scripture that God is holy, He's righteous, He's just, and we're not. Only Christ has made an atonement, and that's what we need. The only way sinners can get past the gates of heaven is by wearing the robes of somebody else's righteousness. This powerful call of God that works what it intends to work goes back to the very act of creation. anything that happens in this world cannot happen apart from divine sovereignty. If God is not sovereign, God is not God. It matters profoundly what it is that you believe. The thing I want to get across to you is this, that unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. I want to keep it simple. The gospel is so plain in Scripture that a child can understand it. To be a Christian is to be forgiven. The essence of the Christian faith is grace. The essence of the Christian ethic is not arrogance, but gratitude. When I put my trust in Him, He imputes or counts to me His righteousness. And on the basis of that imputed righteousness, God declares me just right now. So that if I die right now, I go to heaven right now because I have all the righteousness I will ever need to get there, namely the righteousness of Jesus Christ. That's good news. Because it's the gospel. Eu vou pedir para o Jonas fazer uma oração agora. Um dos mandamentos nos comanda a honrarmos pais e mães, inclusive os pais e mães espirituais. Nós destacamos há pouco o longo e abençoado ministério de Bill Barclay e Dona Mary, e Jonas vai fazer uma oração agora agradecendo pelo ministério de R.C. Sproul, porque ele ainda fala pelos livros que ele publicou. Depois a gente introduz nosso tempo de conversa aqui. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, te damos graças, Pai, porque o Senhor tem, pela sua providência, levantado homens ao longo dos séculos para serem arautos da Tua palavra, do Teu Evangelho, mantendo sempre entre nós viva a chama do Evangelho. Nós te damos graças pela pregação e ensino fiel, que o Dr. Sproul, enquanto esteve entre nós aqui, foi fiel. E até hoje podemos ouvi-lo, até hoje podemos ouvir os seus sermões. Que o Senhor ajude a levantar, neste tempo, nesta época, homens que continuem mantendo firmes os olhos em Ti e no Teu Evangelho, a fim de que o Teu Evangelho, Senhor, seja proclamado em todos os lugares, no poder do Teu Espírito Santo. Te damos graças por esses homens e pedimos humildemente que o Senhor nos dê a graça do Teu Espírito, para sermos também fiéis na pregação do Teu Evangelho, no nosso contexto ordinário, no nosso contexto do dia a dia, do nosso contexto que não tem, muitas vezes, o glamour dos holofotes, que estes exemplos, que também estão presentes na Tua Escritura, na Tua Palavra, sobretudo na Tua Palavra, nos encoraja nesta manhã, neste final de manhã, início de tarde, a confiar no Senhor e na Sua Palavra. Nos ajude, Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Amém. Nós vamos homenagear duas personalidades hoje, que faleceram esse ano, duas personalidades importantes do meio evangélico. O primeiro, R.C. Sproul,
E a pergunta que eu dirijo para a mesa aqui é: qual é o legado de Sproul para a igreja hoje? O que a gente pode aprender com o longo ministério dele, com seus escritos? When you look at the discussions we've had here, the preaching that you've seen here, quando nós paramos para pensar nas conversas que tivemos aqui, as pregações que nós ouvimos, so much of it is influenced directly and indirectly by the ministry of R.C. Sproul. muito do que nós ouvimos é influenciado diretamente ou indiretamente pelo ministério do R.C. Sproul. Uniquely in the last 40 to 50 years, Dr. Sproul became the voice for a biblical Reformation-based theology. De uma forma singular, nos últimos 40, 50 anos, o Dr. Sproul se tornou um porta-voz atuante dentro da teologia reformada. And for the vigorous, happy, joyful defense of the Christian faith. E também por uma apologética, uma defesa cheia de alegria, cheia de graça da fé cristã. He reminded evangelical Christians that Christianity is a doctrinal religion. Ele lembrou os cristãos de que o cristianismo é uma religião que está cheia de doutrina, ela é doutrinária. And he had no greater joy than to introduce Christians to the grandeur of the Christian faith and the holiness of God. E ele não tinha maior alegria do que apresentar a fé cristã na sua grandiosidade, na sua majestade para os cristãos. He had the greatest gift of anyone I have ever known, and he was a very dear friend, to make vigorous, faithful, theological Christianity infectious. Ele era um amigo muito querido e ele não tinha alguém que tinha maior capacidade do que ele de tornar a fé cristã algo cheia de vigor e apresentar assim para os cristãos. First of all, I'd like to point out this isn't actually a round table, it's a square table here. A minha primeira observação é que isso não é de fato uma mesa redonda, mas nós estamos diante de uma mesa quadrada. And that's the kind of careful distinction that Dr. Sproul loved to make in his teaching. E essa é uma distinção muito clara e exemplar de como que o Dr. Sproul se portava nas distinções e explanações que ele dava sobre a fé cristã. He had a very clear, logical mind. Ele tinha uma mente muito clara, muito lógica. So he could explain the difference between one doctrine and another doctrine. Então ele conseguia explicar de uma forma muito clara a diferença entre uma doutrina e outra doutrina. And I agree with Dr. Moeller that he has a huge influence, not just in the United States, but worldwide. E eu concordo com o Dr. Moeller que ele tinha uma influência muito grande, não só no contexto dos Estados Unidos, mas internacionalmente. Because the kind of conference we're enjoying together reminds me so much of the kinds of conferences that Dr. Sproul started and spoke at all over the United States. Porque o tipo de conferência que nós estamos usufruindo aqui e agora me lembra muito das conferências que o Dr. Sproul começou e propagou nos Estados Unidos. In addition to the joy that Dr. Sproul had in teaching theology and sharing the gospel, além da alegria e do entusiasmo que ele tinha de ensinar e proclamar o evangelho, he had a very intense love for thinking theologically. Ele tinha um amor muito intenso por pensar teologicamente. And I think it's a great model for those who are in pastoral ministry. E eu acredito que é um bom exemplo, um bom modelo para nós que estamos no ministério pastoral. If you really love theology, your people are going to love theology too. Se você realmente ama a teologia, o seu povo, o seu rebanho vai amar teologia também. Alguém disse que tem 3 tipos de eruditos. O erudito que escreve para a academia, e só os acadêmicos entendem o que ele escreve. Tem o erudito que escreve para os anjos, que ninguém consegue entender o que ele escreve. E o Dr. Sproul foi um erudito que escreveu para a igreja. Então ele deu respostas cruciais da teologia, numa linguagem simples. Nós somos muito abençoados pelo legado que ele deixou. Alguns livros que ele escreveu, até publicado pela Fiel, como por exemplo, Como Devo Viver Neste Mundo, Como Posso Tratar com a Minha Culpa, O que é a Trindade, Como Desenvolver uma Consciência Cristã, são realmente questões cruciais da teologia, e que ele colocou isso numa linguagem tão acessível, tão simples, que o grande legado dele, sem dúvida, principalmente, foi esse,
de fazer teologia, fazer a teologia migrar da academia para a igreja, né? Tornando as grandes doutrinas da graça compreensível, acessível e gostosa de ler. Então, você chega numa igreja local no Brasil, lá no Nordeste, por exemplo, é o caso da minha igreja, e você vai ver lá na livraria livros do Dr. Sproul, as pessoas comprando e todos sendo edificados. Então, ele percorreu a trajetória adequada para um homem da erudição dele. Ele trouxe a teologia lá e colocou a serviço da igreja. Por isso que eu acho que ele foi uma grande bênção na igreja e um teólogo inigualável, principalmente por esse aspecto aí. Além de acho que reforçar o que os irmãos todos disseram sobre o Sproul, eu penso às vezes no ministério dele como sendo aquele que se enquadra dentro daquela figura, às vezes até esquecida na história da igreja, que é a figura do pastor filósofo. Né? Você tem um Agostinho, você tem Thomas Reid, que era um presbiteriano e ao mesmo tempo um filósofo, você tem Jonathan Edwards, e eu acho que o Sproul ele se encaixa muito bem nessa categoria, e para mim, em especial, a literatura do Dr. Sproul foi fundamental. Até quando eu estudava filosofia, primeiro, na época que eu procurei, de autores que estavam discutindo filosofia e etc., era um livro do Dr. Sproul chamado Filosofia para Iniciantes. E eu tinha lido aquele livro e falei assim, puxa, tem pastor que discute sobre filosofia. E logo em seguida eu lia o Sola Gratia, que foi uma bomba dentro da minha cabeça, com várias coisas que me fizeram pensar e repensar e repensar. E comecei dali, estudando e vendo tudo aquilo que ele produzia, me fez pensar sobre um grande desafio na igreja, não é? O desafio que muitos pastores podem exercer. Acho que a gente tem espaço para essa diversidade ministerial, tanto para os exegetas, tanto para aqueles que estudam teologia sistemática, como aqueles que estudam teologia filosófica. E eu acho que aquilo que o Sproul entregou para a gente de precioso foi esse cuidado com o ensino e a clareza, né? Essa clareza que faz com que as pessoas mais cultas e as pessoas menos cultas, elas possam, naquele mesmo ensino, ser abençoadas. Isso eu acho que é a grandeza do legado do Dr. Sproul e que a gente deveria imitar. Pegando a dica aqui que o Jonas levanta, quando eu fiz teologia, graduação em teologia, década de 90, eu estudei no seminário em que vários dos professores eram liberais, na área de Antigo Testamento e filosofia, e um livro que me ajudou bastante naquela altura foi Razão para Crer. É um livro que já está esgotado há algum tempo, eu já tenho insistido que ele deveria ser relançado, mas foi um livro muito útil para mim naquela altura ali, segundo ano para o terceiro ano na academia. Eu poderia citar outros livros de Sproul aqui, como Eleitos de Deus, Sola Gratia, Santidade de Deus. Ele publicou vários clássicos, mas para mim, esse primeiro livro que eu li dele, Razão para Crer, foi um livro definidor naquele momento. Que livros vocês poderiam destacar do grande legado de Sproul, livros que foram significativos para vocês? I want to say, first of all, that I came to know R.C. Sproul before his books by his tapes. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que eu conheci o R.C. Sproul antes de ler os seus livros, e eu conheci pelas fitas cassetes que eu ouvia dele. As a teenager seeking answers to the big questions of the Christian life, I found those big questions answered on squeaky little cassette tapes. E como adolescente que buscava respostas a perguntas intrigantes, eu encontrei respostas nessas fitas cassetes do Dr. Sproul. They squeaked because so many teenagers had listened to them before I got them. E elas estavam envelhecidas, elas estavam todas aí com marcas de uso, porque muitos adolescentes escutaram antes de eu pegar essas fitas. And I now serve as a teaching fellow at Ligonier Ministries and served with R.C. And there is good news I want to tell you. E depois eu servi juntamente com R.C. Sproul, ensinando no ministério, e tem boas novas que eu quero dizer a você. As will be true with Dr. Graham, R.C. Sproul was the very same person on the stage, in the pulpit,
at the dinner table, anywhere, everywhere he was. E o R.C. Sproul, ele era a mesma pessoa no púlpito, ele era a mesma pessoa na mesa de jantar, ele era a mesma pessoa na informalidade. He was talking theology all the time, wherever he was found. His character was exactly what you saw in the pulpit. Ele estava sempre falando sobre teologia, o seu caráter era uma mesma coisa, a mesma figura, onde quer que ele estivesse. And all of his books are very much worth reading, should be a part of your library. E todos os livros dele são dignos de serem lidos e devem fazer parte da sua biblioteca pessoal. But if there is one book that I believe encapsulates R.C. Sproul more than any other book, it is The Holiness of God. Mas se existe um livro que eu acredito que ele toma todo o pensamento do R.C. Sproul numa única obra, é o livro A Santidade de Deus. I told Dr. Sproul some years ago that if his entire ministry came down to one book, that book channeled so much health into Christ's church. It would have been worth everything he did and everything he taught just to have produced that one book. Alguns anos atrás eu estive conversando com o Dr. Sproul e eu disse para ele que se houvesse uma obra que canalizasse todo o seu esforço, toda a sua contribuição à igreja, esse seria o livro que resume toda a obra do R.C. Sproul, A Santidade de Deus. I can remember where I was sitting when I read that book the first time and read Dr. Sproul speak of what he called the insanity of Luther. Eu me lembro ainda onde eu estava quando eu li esse livro pela primeira vez e aquele conceito que ele trouxe sobre a insanidade de Lutero. He turns the greatest themes of theology into a book written like a spy thriller. Ele trouxe os grandes temas da teologia como se fosse como se fosse um livro empolgante, um romance empolgante e intrigante. He had the rare gift of writing theology such that you couldn't wait to turn the next page. Ele tinha um dom especial de escrever teologia de tal maneira que você não conseguia se aguentar de antecipação de virar a página. As we watched those video clips, it just warmed my heart because it just reminded me how much I really love R.C. Sproul. Conforme nós vemos esses pequenos videoclipes do R.C. Sproul, simplesmente aquece o meu coração de lembrar o quanto que eu amava esse homem. The comment was made about how he was able to make theology simple for people to understand. O comentário que foi feito da habilidade que ele tinha de transformar a teologia de tal maneira que todas as pessoas pudessem entender. We have an expression that you want a pastor who is able to put the cookies on the bottom shelf. Nós temos um ditado que nós dizemos que pastores devem ser capazes de colocar os biscoitinhos no alcance de todos, numa prateleira aqui embaixo. And R.C. Sproul was able to do that. E o R.C. Sproul, ele tinha essa capacidade. But he also had a way of inviting you to the cookies that were on a little higher shelf. Mas ele também tinha a habilidade de convidar você a pegar algumas bolachinhas, biscoitinhos que estão numa estante um pouco mais acima. And saying, if you like these, you're going to like these even better. E aí ele dizia o seguinte: se você está gostando desses biscoitinhos aqui, até espere você comer esses que estão aqui em cima. Você também vai gostar deles. The other books that I want to mention are R.C. Sproul's expository commentaries. Outros livros que eu gostaria de mencionar do R.C. Sproul são os seus comentários expositivos. Because in his later years, he really gave himself to weekly preaching in a local church. Porque nos seus últimos dias, os seus últimos anos de ministério, ele estava devoto na atividade da pregação expositiva, semana após semana na igreja. And he found great joy in that ministry. E ele encontrou bastante alegria nesse ministério. So those are some other R.C. Sproul books to look for. Então esses são outros livros do R.C. Sproul. Então, há muitos anos atrás, eu estava no acampamento e um seminarista da nossa igreja foi o preletor do acampamento. E eu achei tão impressionante as pregações dele, que eu disse, como que ele está pregando bem desse jeito? Né? E eu fui investigar, né? Porque não fazia sentido. E ele estava lendo Sproul, os livros de Sproul. É um livro de Sproul que alguns que eu gostei de todos, né? Talvez com exceção de Os Últimos Dias Segundo Jesus. Não, brincadeira. Mas eu gostei muito do Eleitos, né?
muito bom. Mas o ponto do Sproul, que eu queria ainda, que me afeta profundamente, positivamente, é aquilo que o Dr. Moller ressaltou. Ele faz um tema da Escritura, um tema teológico, às vezes complicado, se tornar não somente compreensível, mas como saboroso. Então, esse é o sentimento que eu tenho em relação às obras que eu li dele. Antes da gente continuar falando de Sproul, nós vamos ver mais um vídeo agora, mais uma homenagem a um grande homem de Deus que descansou no Senhor esse ano. Billy Graham, when I was growing up as a teenager, and even today in my experience, I said to Noel this morning, he was just larger than life. I didn't expect to get this emotional. I can remember standing as a 15-year-old on the porch beside the basketball backboard that was fastened to it. It's funny how clear this is. And thinking, what would we do if Billy Graham died? When I step back and just ask about what was his greatest impact, both on the world and on me, my answer is thousands and thousands of people came out of darkness into light. Their eyes were opened through the work of the Holy Spirit in the mouth of Billy Graham. Jesus said to Paul, I'm sending you to open their eyes. Isn't that amazing? I'm sending you to open their eyes that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God, and that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified. That's what happened to thousands and thousands of people. So if you talk about impact, how can you measure the impact when somebody is not going to go to hell and spend eternity in misery, but is going to have everlasting joy in the presence of God because this man opened his mouth? And God Almighty used him to rescue thousands and thousands of people from everlasting destruction. I still love the old story. I love the gospel that Billy Graham preached, and I love saying out loud with people or privately to God, how great thou art. Não sei quantos já visitaram o museu em homenagem a Billy Graham, em Charlotte, North Carolina. É simplesmente entrar num túnel do tempo. E é impressionante ver o impacto desse homem na história do cristianismo. Talvez seja aquele cristão considerado isoladamente que mais pregou o evangelho para mais pessoas em toda a história. Pode ser surpreendente aqui na Fiel a gente destacar a memória desse homem, mas talvez há uns 10 anos atrás, o irmão Eros Pasquini teve um momento aqui na Fiel de pedir apoio. Talvez foi a última vez que Billy Graham pregou na televisão. Acho que aqui no Brasil ele passou pelo canal Bandeirantes, né? Então nós estamos aqui destacando esse grande servo de Deus que descansou das suas lutas esse ano também. Eu queria escutar dos irmãos o que a gente pode aprender do ministério desse homem, o que a gente pode trazer na memória do impacto de Billy Graham no campo da evangelização, no campo do ministério cristão, da pregação, daquelas verdades mais básicas da fé cristã. A gente pode começar com o irmão Moller agora. Over time, we realize, the longer we live as Christians, that we don't know who we are without certain influences that have come into our lives. Conforme nós caminhamos em nossa jornada cristã, nós começamos a perceber que nós não entendemos quem de fato nós somos sem o reconhecimento apropriado de influências sobre nossas vidas. I was born after Billy Graham had been preaching for decades. Eu nasci depois do fato de que Billy Graham já estava pregando há décadas.
And I grew up as a young Christian knowing of this great Christian preacher who preached the gospel wherever he went. E eu cresci como um jovem sabendo e ciente deste pregador, Billy Graham, que já pregava o evangelho onde quer que ele estivesse. But my first knowledge of Billy Graham was very distant, seeing him on television and seeing him as a model of evangelistic faithfulness. E uma primeira lembrança do Billy Graham foi de vê-lo como um evangelista na televisão. Eu o via à distância e simplesmente no modelo de um pregador fiel. Later, I came to know him very personally. He spoke at my inauguration as president at Southern Seminary. E depois eu acabei conhecendo pessoalmente. Ele falou sobre a cerimônia onde eu tomei posse de presidente do seminário. He allowed us to establish a school of evangelism and missions in his name. Então ele permitiu que nós colocássemos uma escola de evangelismo e missões baseado com o nome dele. And both publicly and behind the scenes, he was so helpful to me in the task that I have been given to recover a seminary. E por todos os lados, publicamente, também nos bastidores, ele foi alguém que me ajudou demais na tarefa de recuperar o seminário dos caminhos em que o seminário se encontrava. I want to tell you something I've never said this way out loud. E eu quero dizer algo para você que eu nunca disse em voz alta, assim, de maneira pública. Humanly speaking, I don't know that the recovery of Southern Seminary would have been possible without the help of Dr. Graham. Humanamente falando, eu vou dizer para você que eu não creio que seria possível a recuperação do Southern Seminary nos Estados Unidos sem a ajuda do Billy Graham. Dr. Graham asked me to be chairman of one of his crusades. Então, o Dr. Graham, o Billy Graham, me pediu para que eu fosse uma pessoa importante numa das suas cruzadas evangelísticas. So even as he entered my world, he invited me to enter his world. Então, ao mesmo tempo que ele entrava no meu mundo, ele permitia que eu entrasse em seu mundo também. And from that experience, I have just a couple of points I want to make. E dessa experiência tem apenas alguns pontos que eu gostaria de fazer com vocês hoje. Billy Graham had one obsession, and that was to preach the gospel as clearly and as widely as God would allow him for the entirety of his life. O Billy Graham ele tinha apenas uma ambição, que era pregar o evangelho de maneira clara, de maneira abrangente e extensiva todos os dias da sua vida. And let us note the consistency of his message. E ele deixava bem claro a consistência da sua mensagem. To more people in the 20th century than anyone else, Billy Graham preached the same gospel. Mais do que qualquer outra pessoa no século XX, o Billy Graham ele pregou sempre o mesmo evangelho, a mesma mensagem. He pointed to Christ and pointed sinners to salvation in Christ alone. Ele apontava para Jesus Cristo e ele direcionava pecadores para a fé somente em Cristo. He called sinners to faith in the Lord Jesus Christ and repentance. Ele chamava pecadores, clamava pecadores ao arrependimento e fé em Jesus Cristo. So the first word I want to say is consistency. Então a primeira palavra que eu quero dizer para descrever esse ministério é consistência. And the second is character. E a segunda é caráter. Billy Graham knew that his character had to match his message. O Billy Graham ele sabia e reconhecia que o seu caráter devia fazer uma correspondência direta com a sua mensagem. I can tell you from first-hand testimony that he held his ministry to the highest ethical standards. Eu posso dizer para você, num testemunho pessoal, de que ele mantinha os mais altos padrões éticos no seu ministério. And thanks be to God, in his 100th year of ministry, when he died, there was no scandal against Billy Graham. E pela graça de Deus e para a glória de Deus, no 100º ano do seu ministério, quando ele morreu, da sua vida e ministério, quando ele morreu, não havia uma sequer mancha de escândalo na sua vida. I realize he did not start his ministry as an infant, but God had a purpose for him from before the time he was born. Eu entendo que ele não começou o seu ministério como um bebezinho, mas Deus tinha um propósito antes, inclusive, dele nascer. The final thing I want to say is that evangelicalism, as we know it worldwide, E a última coisa que eu tenho a dizer é que o evangelicalismo, como nós conhecemos no nível mundial, cannot be explained but for the partnership of two men. Não pode ser explicado sem a parceria de dois homens.
And that would be Billy Graham and John Stott. E aí seria o Billy Graham e o John Stott. You take Billy Graham out of the picture and evangelicalism as we know it does not exist. Você tira o Billy Graham da figura, do decorrer da história, e o evangelicalismo como hoje nós conhecemos não existiria. And I certainly do not mean that evangelical Christians would not exist. E certamente eu não estou aqui dizendo que os cristãos evangélicos não existiriam. But the sense of a worldwide movement for the cause of the gospel as we know it today would not be what it is but for Dr. Billy Graham. Mas o que eu estou dizendo é que o movimento pela causa do evangelho, como hoje nós conhecemos, não seria a mesma coisa sem a figura do Billy Graham. Earlier, Pastor Morrow mentioned that maybe I could say something about how Wheaton College got started. This is in the context of Christian education. Há alguns minutos atrás, o pastor Mauro Meister mencionou o desafio de explicar como o Wheaton College veio à existência no contexto aqui da nossa conferência do ensino. I can tell you that the people who started Wheaton College had a vision that this school would touch the entire world. Eu posso dizer a você de que as pessoas que começaram o Wheaton College, a faculdade de Wheaton, eles tinham uma visão de que essa faculdade iria tocar, influenciar o mundo todo. And they also had no money. E eles também não tinham dinheiro algum. Nobody ever starts a Christian school that has any money. Ninguém começa uma escola cristã com dinheiro. But if you could go back to those people today, you could tell them, did you know that you started the school where Billy Graham did his undergraduate education? Mas se você pudesse voltar no tempo e dizer, você sabia que você começou uma faculdade, um college, onde o Billy Graham fez os seus estudos? And they would say, who's Billy Graham? E eles diriam, quem é Billy Graham? So it's a good example of how important it is to step out in faithfulness and then just see what God will do. Então esse é um bom exemplo do que significa dar um passo de fé e simplesmente assistir o que Deus vai fazer. I just want to add a couple of comments about Billy Graham's ministry. Eu quero apenas somar alguns comentários sobre o ministério do Billy Graham. I want to point out that he chose wisely in his choice of a spouse. Eu quero dizer também que ele foi muito sábio na escolha da sua esposa. Both Mrs. Sproul and Mrs. Graham were devout, solidly grounded women. Ambas as senhoras, a senhora Sproul e a senhora Graham, elas são cristãs sólidas e devotas. Who were totally devoted to their husbands' ministries. E que estavam completamente devotas e entregues ao ministério de seus maridos. But also understood their calling to make a house a home. Mas também entendiam o seu chamado de fazer da sua casa um lar. And didn't let their husbands take themselves very seriously. E também ajudava para que os seus maridos não se levassem muito a sério. Billy Graham also surrounded himself with the most gifted people he could find. O Billy Graham também ele se cercou das pessoas mais talentosas que ele encontrava ao decorrer da sua trajetória. Gifted preachers and musicians. Pregadores que eram bem talentosos, músicos talentosos. Gifted administrators. Ou administradores bem talentosos. And the things that we're talking about being consistent. E as coisas aqui que nós estamos falando sobre ser consistente, preaching the gospel, pregando o evangelho, operating with integrity, e também vivendo com integridade, having a strong marriage, de ter um casamento sólido, surrounding yourself with good people, cercando a si mesmo com pessoas boas. These are things that anyone can do in any ministry situation. Isso é algo que qualquer pessoa pode fazer em qualquer contexto ministerial. And then I just want to say I had a chance to sit down with Billy Graham a couple of years before he died. Então, alguns anos antes de o Billy Graham morrer, eu tive a oportunidade de sentar com ele. And he wanted to talk about two things. E ele queria falar comigo sobre duas coisas. He wanted to talk about the Wheaton College Graduate School and the worldwide impact that it was having. Ele gostaria de falar sobre a escola de pós-graduação do Wheaton College e seu impacto no mundo. A school that he had done so much to advance. Uma escola que ele trabalhou tanto para avançar a sua causa. But then he wanted to talk about Jesus. E aí ele também queria falar comigo sobre Jesus. And about meeting his Savior in heaven. E também de encontrar o seu Salvador nos céus. And that's something we all can talk about and think about too. E esse é algo que todos nós podemos falar a respeito. Antes de o Clayton e o Jonas terminarem aqui, Billy Graham esteve 2 vezes no Brasil, em 1966 e 1974. Para os mais jovens, vale muito a pena você procurar no YouTube os vídeos da vinda dele em 1974 aqui. 2 pontos. Em 1974, quando ele veio ao Brasil, ele pregou 2 ou 3 vezes no Maracanã,
E na última pregação dele no Maracanã, que era o maior estádio do mundo daquela época, teve carga máxima. Nunca tantas pessoas foram àquele estádio em toda a história daquele local ali no Rio de Janeiro. E é muito tocante você ver o vídeo de 74, quando ele veio ao Brasil, os ônibus parando longe do Maracanã, os crentes andando de forma ordeira para aquele estádio, sem incidentes, para ouvir a pregação do Evangelho ali. E o segundo ponto muito curioso, que ele destaca em 74, quando ele vai pregar o seu último sermão no Maracanã, é que as 2 vezes que ele veio ao Brasil para pregar, o América Futebol Clube havia sido campeão carioca, campeão do Rio de Janeiro. Então foi um ponto muito interessante, uma curiosidade. Ele abre o seu último sermão ali em 74, destacando isso. Em 66, o América foi campeão do Rio de Janeiro, em 74 agora o América campeão do Rio de Janeiro, um tipo de homenagem engraçada que acontece, uma coincidência engraçada que acontece na vinda de Billy Graham em 74. Mas procura o vídeo, é um pequeno documentário da vinda dele em 74, é tocante ver aquele vídeo. E Clayton e Jonas encerram a mesa. Eu vou pedir para o Clayton agradecer a Deus a vida de Billy Graham e orar agradecendo a refeição que nós vamos ter daqui a pouco também. Okay. Quando a gente fala de Billy Graham, nós estamos falando de um fenômeno que antes das mídias sociais, das redes sociais, levou a influência da igreja para fora, no ministério global, passou décadas enchendo estádios, pregou o evangelho em mais de 185 países do mundo, para mais de 2 bilhões de pessoas. Então, esses números são espantosos, levando em conta que não tinha Facebook, internet. Então, Billy Graham foi um fenômeno. E ressaltando o que o Dr. Moller falou, o final da carreira dele, né? Nenhum escândalo sexual, nenhum escândalo financeiro. Então, ele deixou um legado realmente desafiador para nós. Tem 2 coisas que me provocam bastante admiração. A primeira delas é a maneira como ele se portou como um homem público, não só no contexto da igreja, dos cristãos, mas também dos não cristãos. Então, você pode hoje, se você digita lá no YouTube, por exemplo, Woody Allen e Billy Graham, você vai ver uma entrevista do Woody Allen fazendo um talk show com o Billy Graham na década de 70. Você digita lá TED, por exemplo, TED Talk, você vai ver na década de 90 ele sendo chamado para falar ali. Você vai estudar, como tive a oportunidade na faculdade de filosofia, vai estudar um livro como, por exemplo, do Roland Barthes, que é um filósofo anticristão, inclusive, mas muito importante aí para a literatura e etc. Tem um livro dele chamado Mitologias, que são comentários e artigos de jornal que ele fez de época, que tem ali registros dele, da impressão dele da ida da cruzada do Billy Graham em Paris. Então, você vai encontrar uma presença dele na esfera pública muito forte. Um segundo aspecto importante que eu acho interessante no Billy Graham, e esse eu acho que ajuda a entender um pouco 2 dinâmicas, a do Sproul e a do Graham, né? Se, por um lado, você tem o Sproul, que é, ao mesmo tempo, um evangelista, um pregador e um filósofo, um pensador, um teólogo, você tem o Billy Graham, aquilo que o Althusius, no livro dedicado ao estudo da política, dizia que o homem público ele deve amar a sua comunidade a tal ponto de, se ele não tiver capacidade, que ele chame para perto de si aqueles que têm capacidade. E lendo certa vez uma autobiografia do Carl Henry, ele conta a história de quando Billy Graham chama ele para ser aquele que vai capitanear a teologia de todo aquele movimento que, inclusive, surge num contexto ali da reunião dos universitários de Wheaton, né? Então, ele forma todo aquele grupo com eles, chama Carl Henry para suprir aquele aspecto que ele precisava no ministério dele, e isso eu acho fundamental, essa capacidade de ser humilde, perceber suas limitações e, ao mesmo tempo, não ter nenhum pudor em chamar para perto de si aqueles que têm uma grandeza que ele talvez não possua. Talvez esse seja um dos mais importantes exemplos que eu acho que a gente poderia nutrir e ter na nossa vida e que me faz hoje prestar essa honra a esse homem que fez tanto pelo evangelicalismo. Vamos orar. O pastor Clayton dirige uma oração para nós, em gratidão a esse homem e agradecendo a refeição que teremos também. Ó Senhor, nosso Deus, queremos
agradecer ao Senhor pelo legado desses homens de Deus, que passaram por este mundo e deixaram a Deus um legado para a história do teu povo, para a edificação da tua igreja. Pedimos que o Senhor abençoe o alimento que teremos agora, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.